Por favor, abra capítulo 11 do Evangelho segundo o apóstolo João. Vamos ler do versículo 1 até o 27. Com a permissão e a graça do Senhor, vamos iniciar o estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o apóstolo João, que nós estamos percorrendo. Passamos da metade do Evangelho. Capítulo 11, versículo 1 até o 27. Diz assim a santa palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amada igreja, aqui no contexto da realização do milagre da ressurreição de Lázaro, nós veremos nesta manhã a 5ª declaração que Jesus profere, que o define, revela a si mesmo como sendo o Deus encarnado, como sendo o próprio Deus entre os homens. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Nós já vimos, ao dizer a respeito da expressão eu sou, que Jesus deixa bem claro aqui para os seus ouvintes que ele mesmo se identifica com o Deus do Antigo Testamento, o Yahvé, o Deus que se auto-revelou primeiramente a Moisés. Moisés, lá na sarça ardente, perguntou: mas o que eu vou dizer para o povo? Qual é o nome do Senhor? O que eu vou dizer para o povo com relação ao Senhor? Deus disse: eu sou, te enviou. Eu sou. E essa declaração ficou muito clara
e muito marcante nos corações da nação, no coração dos judeus, dos integrantes da nação de Israel. Eu sou é Deus, eu sou é Yahvé. E Jesus então ele se identifica com o Deus do Antigo Testamento, mostrando para a sua audiência e para as pessoas, quando ele declarava eu sou, nós já vimos 4 até agora, eu sou, ele está dizendo para as pessoas, eu sou Deus, eu sou Immanuel, Deus presente, Deus convosco, Immanuel, o Deus entre as pessoas, encarnado. E como nós vimos na introdução ao Evangelho, João, quando ele escreve este livro, ele tem propósitos, né? O primeiro é apologético e também propósito evangelístico. Apologético ele tenta provar e defender uma causa. Propósito apologético. Propósito evangelístico é mostrar para os seus leitores que Jesus Cristo é o Salvador, que não há salvação fora de Jesus, que os judeus perseguindo o cumprimento da lei não seriam salvos, senão pela fé, crendo em Jesus Cristo como o único que pode salvar e fazer com que uma pessoa tenha acesso a Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lá no capítulo 20 nós vamos ver que, como eu resumi para vocês, João diz que escreveu tudo isso para que creiam em Jesus Cristo como o único Senhor, como Salvador, como o Deus encarnado, que há salvação somente em Jesus Cristo. Na próxima exposição, se o Senhor permitir, nós continuaremos do versículo 28 até o final, para nós estudarmos o último milagre registrado por João, realizado por Jesus, aqui dos 7 que João relata no Evangelho, que será a ressurreição de Lázaro. 28 até o fim, se o Senhor permitir, na próxima exposição. Então vamos estudar aqui os versos lidos, destacando nesta primeira parte que Deus, em Cristo, Ele revelou a sua glória. Deus, em Cristo, revelou a sua glória, permitindo a doença de Lázaro. Deus permitiu que um amado de Jesus padecesse uma enfermidade, e isso para revelar a glória dele em Cristo. Vamos do 1 ao 4. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João identifica aqui a pessoa que estava doente. Quem? Lázaro. Lázaro, ele morava em Betânia. Como havia 2 povoados chamados Betânia, João ele identifica qual Betânia que ele está se referindo. Betânia, onde se situava uma aldeia na qual moravam Marta e Maria. É nessa Betânia, ou é dessa Betânia que João se refere. A essa Betânia que João se refere. E João continua explicando aos seus leitores também que Lázaro era irmão de 2 mulheres, uma chamada Marta e outra Maria, e esta Maria era a mais famosa do trio. Essa Maria era a mais famosa entre os irmãos, entre Lázaro e Marta. Versículo 2, esta Maria, João faz questão de relatar isto, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Esse episódio em que Maria irá ungir o Senhor com um perfume caríssimo e enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos, ele está registrado no capítulo 12. Não tinha acontecido ainda, nesse momento aqui, do adoecimento e da morte de Lázaro. Nós estudaremos, se Deus permitir, no início do capítulo 12. Mas por ter sido um fato marcante, que todos ali naquela época ficaram sabendo desse acontecimento que Maria realizou, tanto que no capítulo 12, João diz que ela seria lembrada para sempre por esse acontecimento. Por isso que Maria é a mais famosa dos 3. Lázaro, irmão daquela Maria que ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou os seus pés com os cabelos. Maria, com certeza, ela
foi lembrada naquela época, foi um fato de destaque naquele momento, e até hoje Maria é lembrada por essa atitude humilde e de adoração ao seu amado Senhor Jesus Cristo, ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora no versículo 3 continua a narrativa. 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Você precisa saber que Jesus ele estava numa região chamada Pérea, a aproximadamente 40 quilômetros de distância de Betânia, onde moravam Lázaro, Maria e Marta, do outro lado do Jordão, mais ao norte da nação de Israel. Betânia era colada com Jerusalém, ao sul. Jesus estava mais ao norte, em Pérea. Então Maria, as irmãs mandaram chamar Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quando Lázaro ficou doente, as irmãs dele logo se lembraram do Senhor, mas com certeza na expectativa de que o Senhor poderia curar Lázaro. Mandaram dizer: Senhor, sabe aquele seu amigo que o Senhor ama? Ele está doente. E esse detalhe que João registra aqui, a respeito do amor e da amizade de Jesus com esta família, é significativo. Mostra para nós e para os leitores do Evangelho de João que Jesus ele tinha relacionamentos, Jesus ele tinha amizades, Jesus ele travava relacionamentos de amor e de amizade com várias pessoas. Ele não era do tipo do homem religioso que não tem amigos. Ele desenvolve relacionamentos com as pessoas, ele não ficava fechado em si mesmo. É como o ditado que a gente conhece, né? Gente precisa de gente. Mas o Senhor Jesus, não, Ele é Deus. Sim, Ele é Deus. E Ele é homem. E Ele precisava de relacionamento. Ele precisava de amizade. Ele precisava travar relacionamento com pessoas. Porque Ele também, como homem, precisava de gente. E Ele tinha uma amizade e um amor especial para com essa família. Você precisa saber também que a viagem de Betânia até onde Jesus estava durava aproximadamente um dia, 40 quilômetros de caminhada. E a reação de Jesus no versículo 4, dê uma olhada lá. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amada igreja, percebam que Jesus revela que o alvo de Deus, ao permitir a doença de Lázaro, era mostrar a sua glória, que através daquela doença, Jesus, ele seria mais, através da doença, do adoecimento de um amigo de Jesus, o adoecimento de uma pessoa que Jesus amava. Esse acontecimento era para que Jesus fosse mais conhecido, era para que Jesus fosse exaltado, era para que Jesus fosse crido, era para que Jesus fosse adorado, através da doença de um amado seu. Esse é um fato que para muitos hoje é bastante estranho, porque para muita gente Deus mostra a sua glória curando as pessoas. Mas aqui a glória de Deus é revelada mediante a permissão de Deus que um amado de Jesus ficasse doente. E aqui nós já extraímos uma importante lição. Deus manifesta a sua glória por meio do sofrimento, por meio das angústias, por meio das perseguições e, sobretudo, por meio do sofrimento dos seus filhos. Irmão, se você está sofrendo hoje, esse seu sofrimento é para a glória de Deus. Deus não faz com que os seus filhos sejam imunes ou isentos de sofrimento. Ele permite que os seus filhos sofram, Ele permite que os seus filhos adoeçam para a glória dEle. A perseguição faz parte da sua e da minha vida como filhos de Deus. E ao contrário do que muitos grupos evangélicos hoje preconizam por aí, aqueles a quem Jesus ama também ficam doentes e podem eventualmente
padecer muito, sofrer demais, e Ele nos capacita a suportar intensa dor, aflição, isso tudo pela fé, para a glória de Deus. Tudo isso debaixo da determinação do Deus soberano. Não é por conta de Satanás ou do domínio de Satanás que as pessoas adoecem, não, tudo está debaixo do controle de Deus. Na semana passada eu estava ouvindo o rádio passando de estação, de repente caiu numa estação de uma igreja, e aí naquele momento estavam reproduzindo ali um culto, um momento de culto, e o pastor falava para a pessoa: e aí, o que você diz sobre essa doença? A pessoa fala: eu repreendo, eu não aceito. Essa doença eu não aceito. Ah, então você foi curada, irmã? Eu fui curada, porque eu não aceitei, eu resisti, eu disse não à doença. Ô igreja, você e eu adoecemos. Servos de Deus padecem de câncer, sofrem dores agudas, intensas. Homens de Deus, mulheres de Deus, filhos amados de Deus sofrem. Mas não é por causa do diabo, não, é por causa de Deus. Porque Ele trabalha no seu e no meu interior, no nosso caráter, produzir o caráter de Cristo para nós sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, que padeceu, que sofreu, que foi quebrado, moído pelo Pai. Isso está para nós como filhos de Deus. Então eu vou dizer para você, desculpa se eu frustro você ao dizer isso. Se você tem a sua esperança em que você não vai padecer nada, que a sua vida vai ser só de vitória, de alegria, de físico perfeito, eu vou dizer para você, irmão, irmã, se você não está sofrendo hoje, você há de sofrer muito por causa de Cristo. E é para a glória de Deus. Sempre pense isso: essa doença, essa hora difícil, essa perseguição, essas injúrias, esses testemunhos falsos contra mim, Senhor, é para a Tua glória. Me ajude a entender e a viver em gratidão ao Senhor por essa hora tão difícil. É o que Jesus está ensinando neste momento. Isso muda a sua perspectiva de vida? Deve mudar. Isso nos ensina a agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Outra maneira também que Jesus revela a glória de Deus e consequentemente a sua própria glória, foi num fato. Jesus revelou a glória do Pai demorando. Versículos 5 e 6. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, determinou que Lázaro fosse curado a 40 quilômetros de distância, como ele fez com o filho do oficial. O que ele fez? Demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmão, a demora de Jesus revelou a glória de Deus, a ponto de Lázaro não ser curado. Lázaro não foi curado, ele faleceu. Jesus demorou. O texto é claro, mas preste atenção num fato importante aqui: quanto pior a situação, maior é a manifestação da graça e da glória de Deus. Quanto mais difícil, mais o poder de Deus fica demonstrado. E sabe onde você pode comprovar isso? Quanto mais difícil, mais a glória de Deus é manifestada? No perdão que Ele deu a você e a mim. Você e eu tínhamos uma dívida impagável para com Deus, a ponto de, se fôssemos lançados no inferno para punição, ainda assim não conseguiríamos pagar e cumprir a nossa punição para com Deus. Mas Deus, diante de tamanha ofensa nossa contra Ele, Ele providenciou o pagamento e o perdão através da morte vergonhosa e gloriosa do Seu Filho Jesus na cruz em nosso lugar. Deus demonstrou o Seu poder, tamanho poder, perdoando os seus e os meus pecados. Era difícil? Para nós, impossível. Impossível nós pagarmos, fazermos penitências para termos o perdão de Deus. Mas apesar da impossibilidade da nossa parte, Deus é o Deus que realiza tudo o que Ele quer, porque Ele é todo poderoso e Ele concedeu perdão a você e a mim, apesar da tamanha ofensa que nós dirigimos contra Ele. Então percebam que Jesus, Ele se demora.
Não porque ele não sabia que Lázaro estava doente, mas apesar de saber que Lázaro estava muito doente, Jesus ele fica mais 2 dias ali, onde ele estava, em Pérea. Por conta da demora, Lázaro falece. Olha só, durava 1 dia de caminhada, né, para chegar onde Jesus estava. Então, perceba, Marta e Maria mandaram um mensageiro dizer a Jesus que o seu irmão estava doente, aquele que Jesus amava estava doente. 1 dia de viagem, de caminhada. Chegando lá, esse mensageiro disse para Jesus. Jesus falou: vou ficar mais 2 dias aqui onde eu estou. Depois de 2 dias, ele decide ir então ao encontro de Lázaro. Mais 1 dia de viagem. 1, 2, 3, 4. 4 dias. Mas Jesus ele não amava aquela família? Mas Jesus não tinha amizade com aqueles irmãos? A palavra de Deus diz que Jesus amava aquelas pessoas. E quem ama faz de tudo para poupar o sofrimento. A gente sabe muito bem disso com relação aos nossos filhos. Se os nossos filhos estão sofrendo, por exemplo, com uma enfermidade, a gente corre para dar remédio para eles, porque a gente não quer vê-los sofrer. Mas Jesus, sendo Deus, Ele tinha toda aquela situação angustiante bem controlada nas palmas das suas mãos. Ô igreja, Jesus não falha. Jesus é todo poderoso. Ele não é pego de surpresa. Ele conhece o fim desde o começo. Ele conhece o amanhã desde ontem. Jesus é todo poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Senhor, o seu amigo Lázaro, ele está doente lá em Betânia. Ok? Mas Senhor, o Senhor não vai lá curá-lo? Ainda não. Espera. Mas Senhor, o Senhor ama? Amo. Mas ainda não. Não vou ainda. Vou ficar mais um pouco aqui. Espera. Tem momentos que a gente não entende a demora de Deus para agir nas circunstâncias. E demora é da nossa parte, tá? Demora é quando a gente calcula o tempo de Deus. Porque Deus ele não deixa de agir e fala, vou demorar. Não, Deus não tem esse termo demora para Deus. Deus age no momento certo, exatamente no segundo, no milésimo que Ele tem que agir. Não tem demora na parte de Deus. A demora está da nossa parte quando nós olhamos, Senhor, está demorando, Senhor, está difícil. Senhor, eu estou pedindo tanto para o Senhor, mas o Senhor não age. Parece que o Senhor está inerte, parece que o Senhor não responde, Senhor, não estou vendo o Senhor agir. Muitas vezes nós fazemos pedidos como o apóstolo Paulo: Senhor, tira esse espinho da carne, Senhor, esta angústia, Senhor, tira essa situação difícil que eu estou vivendo, por favor, Senhor. E Deus responde: não, ou ainda não, a minha graça te basta. Muitas vezes Deus mantém um silêncio ensurdecedor. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo. Deus não tem obrigação de dar satisfação para você e para mim de nada do que Ele vai fazer com a sua vida, com a minha vida. Ele não tem que responder às nossas indagações, não. E Ele vai agindo, apesar do silêncio. E pode ser que muitas vezes nós vamos pedir para Ele determinadas coisas, Ele não vai atender o nosso pedido. E é o melhor para nós. A aparente demora de Deus tem propósitos: manifestar a glória dEle e também testar e intensificar a maturidade da sua e da minha fé. Viver pela fé é isso, é viver sem ver nada, é viver sem sentir nada, muitas vezes é viver sem ouvir nada, mas crer que Deus está agindo. Ele está agindo. Porque o Cronos, o tempo do homem, é diferente do Kairos, do tempo de Deus. A agenda de Deus é dele, e nada que a gente possa tentar rabiscar essa agenda de Deus a gente vai conseguir, porque a gente não ora pedindo para que Deus mude os planos dele, não, a gente ora para que Deus faça a vontade dele. A agenda de Deus já está pronta,
Os decretos de Deus já foram assinados. Deus já determinou todas as coisas para a sua e para a minha vida. E se o sofrimento intenso faz parte do plano de Deus para a sua e para a minha vida, irmão, ora ao Senhor, peça a Ele: Senhor, me dê graça de passar por tudo isso. Eu quero aprender, Senhor, a lidar com tudo isso, porque é o Senhor que está mandando para mim, é para a Tua glória, e é, Senhor, para robustecer a minha fé. Senhor, me ajude na minha incredulidade. O pastor Felipe, marido da cantora Mariana Valadão, certa vez ele disse assim: Deus não está demorando, Deus está caprichando. E é verdade. Às vezes a gente pensa: não, Senhor, está estranho, a sua demora, o seu silêncio, Senhor, mexe demais comigo. Mas sabe de uma coisa, irmão, irmã, Ele está fazendo o melhor para você e por você. Ele está completando a boa obra, Ele vai até o fim que Ele iniciou na sua e na minha vida. Deus é soberano e Ele age nos detalhes da nossa vida. E o depois chega, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus decidiu ir. O depois chega na sua vida, meu irmão, minha irmã. À noite nós podemos chorar intensamente, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30 que nós lemos hoje. O depois chega, meu irmão, confie no Senhor, Ele está agindo. Amém? Os discípulos estranham isso, porque eles tinham acabado de sair da Judéia, mais especificamente lá de Jerusalém, e lá em Jerusalém os líderes religiosos, eles tinham decidido matar Jesus, eles tinham decidido apedrejar Jesus. Jesus então ele sai de Jerusalém, ele escapa daqueles homens e ele vai ao norte, ele vai para essa região da Pérea, onde ele ficou para além do Jordão. E lá em Jerusalém, os líderes religiosos e os judeus que estavam ali todos com aqueles líderes, os judeus, eles estavam decididos a matar Jesus, apedrejar Jesus, porque ele disse: eu e o Pai somos um. Lembra no capítulo 10? E eles falaram: não, que blasfêmia, você é digno de apedrejamento. E Jesus escapou deles e saiu. E os discípulos pensaram: para lá, Senhor? Mas o Senhor acabou de sair de lá. Olha lá, olha o que eles dizem. Jesus diz, né? Vamos para a Judéia, vamos para o sul. Betânia era próximo de Jerusalém. Os discípulos dizem então no versículo 8: disseram-lhe os discípulos: mestre, tem certeza que o Senhor está fazendo? Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e vai voltar para lá? Senhor, eu acho que o Senhor está equivocado. Tem certeza? Se o Senhor voltar para lá, o Senhor vai ser morto, o Senhor vai ser apedrejado. Aí então Jesus ele responde a isso que os discípulos disseram, fazendo uma analogia, usando o sol, a iluminação do sol durante o dia com relação ao trabalho. Ele usa essa metáfora do trabalho realizado à luz do sol. A luz do sol, aproximadamente 12 horas no dia, desde o nascer ao pôr do sol, aproximadamente 12 horas do dia. E na Judéia, eles trabalhavam logo quando o sol nascia, trabalhavam até o sol se pôr. E Jesus faz essa analogia, versículo 9, olha só: respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? O que Jesus está dizendo não são 12 o período do dia, de horas, em que alguém trabalha, é isso que Jesus está dizendo. Se alguém andar de dia, andar é que você relaciona com trabalho. Se alguém andar de dia, não tropeça, ele pode trabalhar livremente, ele deve trabalhar livremente durante as 12 horas de sol, porque vê a luz deste mundo. Luz aqui no original nada mais é do que a luz do sol, o dia claro. 10. Mas se andar de noite, tropeça. De noite ninguém trabalha, é dificultoso, principalmente na agricultura. Tropeça, porque nele não há luz. Aqui Jesus então ele está dizendo que ainda não chegou o momento em que ele iria parar de andar, ou seja, ele ia cessar o trabalho. Ainda não chegou o momento do fim do ministério terreno de Jesus, é isso que ele está dizendo. Porque os discípulos falaram: Senhor, não vai. Ele fala: não, eu preciso continuar o trabalho, eu preciso continuar o penoso trabalho que meu Pai me confiou, até o fim.
Eu vou para lá. Mas os discípulos não tinham muita noção. Mas sabe por que Jesus disse isso? Porque ele foi caminhando em direção a Jerusalém para se entregar para a morte. Irmãos, está chegando o momento em que Jesus vai se entregar. Depois do capítulo 11, capítulo 12, nós vamos percorrer do 13 ao 21. Do 13 ao 21 é aproximadamente uma semana da vida terrena de Jesus. E Jesus está indo para Jerusalém terminar o penoso trabalho que o Pai confiou a ele. Versículo 11 ele continua: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Jesus ele usa essa expressão que adormeceu, né, comparando com o sono, para se referir ao estado de morte de Lázaro. Não é algo assim, vamos comparar com dormir. Não, tem um propósito. Ele revela que a morte para o crente é como dormir. A morte para o crente não é um dormir inconsciente, não. O sentido aqui é que a morte não é o fim. É como que você dormiu ontem, hoje você despertou. O crente, quando ele morre no Senhor, ele desperta, ele ressurge no dia do Senhor, ele ressuscita no dia do Senhor, ele acorda. É por isso que Jesus compara o morrer com o dormir. Quem nos desperta? Quem nos ressuscitará? Jesus. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Os discípulos entenderam como sono literal. Versículo 12: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, Lázaro está dormindo? Então tá bom, deixa ele lá, não vamos para Jerusalém. Se ele dorme, está salvo. Senhor, se ele está dormindo, para que ir lá? E o medo, né? Mas Jesus ele dissipa qualquer dúvida ali, o equívoco que poderia ter passado na cabeça dos discípulos, e realmente passou. Versículo 13: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Versículo 14: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro, ei, discípulos, prestem atenção, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Irmãos, quem contou para Jesus que Lázaro morreu? Ele soube de que Lázaro tinha adoecido. Lindo isso, né? Soberania de Deus, as duas naturezas do Redentor, a humana e a divina atuando junto ali. O nosso Senhor, nós vamos ver na continuidade do capítulo 12 que ele chorou, ele tinha sentimentos, ele se angustiou, sim, mas ele é soberano, ele é Deus, e as duas naturezas agindo na mesma pessoa. Ele soube que Lázaro tinha morrido. Se Jesus fosse logo após o mensageiro ter avisado, Jesus realizaria uma cura. Mas soberanamente Jesus demorou um pouco mais para realizar uma ressurreição do corpo de Lázaro. E isto fortaleceria demais a fé dos discípulos dele. Olha o versículo 15: e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus ele demorou com vários propósitos. Um deles era fazer com que aqueles discípulos não vissem uma cura, mas vissem um poder miraculoso de ressurreição. Isso aqueceria muito mais o coração dos discípulos, principalmente daqueles que seriam apóstolos, com uma fé petrificada no coração que nada mais abalaria. E esses 12 homens de fato revolucionaram o mundo com a fé tão robusta no Senhor Jesus Cristo, que foi poderoso diante deles para ressuscitar uma pessoa. E Jesus fez isso. Eu estou triste, mas ele não falou, né? Eu estou triste pela morte do meu amigo, tanto é que ele chorou e ele se angustiou muito porque Lázaro morreu. Mas ele disse para os discípulos: eu estou alegre porque a gente não foi antes. Eu me alegro porque a gente não esteve lá, para que vocês possais crer. Não é que eles não criam, agora vão passar a crer, não, eles já criam, mas eles iam crer mais, a fé deles iria aumentar mais. Jesus, através desse ato miraculoso,
robusteceria a fé dos discípulos. Sabe quando você lê nos evangelhos, Senhor, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade? Não é porque assim, eu creio, agora eu deixo de crer, agora eu creio de novo, aí amanhã não crendo, depois eu preciso orar de novo para crer de novo. Não, quem crê, crê e nunca mais deixa de crer, a fé não sai, você crê, só que tem hora que você crê menos ou tem hora que você crê mais. Fé, ela cresce ou ela diminui, é isso que Jesus está explicando para eles, e ele foi, então, soberanamente. Isto fortaleceria demais a fé daqueles homens, discípulos ali do Senhor, porque os discípulos eles possuíam o dom da fé, mas uns eram mais fervorosos, outros eram menos. Uns eram mais aquecidos na fé, Senhor, eu vou, não, eu creio no Senhor, eu creio mesmo. Outros falavam, Senhor, eu creio, mas eu preciso tocar nas feridas. Porque eles lutavam, todos eles lutavam contra o pecado da incredulidade. João aqui, ele faz questão de relatar a luta desse pecado de incredulidade com relação a um que era pessimista. Quem? Tomé, versículo 16. Por que João relata só Tomé? Porque ele tinha dificuldade com relação a uma fé estável no Senhor. Tomé tinha uma fé instável no Senhor, instável. Mas ele cria no Senhor, isso é indiscutível, mas ele tinha uma fé que muitas vezes balançava. Senhor, eu preciso ver. Senhor, eu preciso ver. Eu creio, mas eu preciso ver. Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrer com ele. Senhor, é sério mesmo que tem que ir para lá? Então vamos, né? Vamos morrer com o Senhor. O Senhor quer voltar para a região de Jerusalém, Senhor, o Senhor tem certeza? Então nós vamos morrer com Ele, vamos morrer com o Senhor. Se Ele vai curar, se Ele vai ressuscitar, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que nós vamos morrer com Ele. A fé de Tomé, vamos morrer com o Mestre. E o pessimista faz isso, né? Ele chama os outros e fala, vai dar ruim, vai dar ruim. Porém, irmãos, na mais frágil e vacilante fé, como a de Tomé, ele não abandonou o Senhor. Apesar da fragilidade e instabilidade da fé de Tomé, ele não fala para os outros, agora é hora de nós deixarmos esse homem. Ele fala, não, eu vou e vamos com ele. Nada vai fazer nós retrocedermos. Eu amo esse homem. Eu creio que ele é o Messias, o Filho de Deus. O que vai acontecer conosco vai ser um mal, vai ser uma tragédia, nós vamos morrer, mas nós não vamos deixar esse homem. Vamos morrer com ele. Que lição preciosíssima do nosso amado irmão Tomé. Nós precisamos nos estimular mutuamente, irmãos. Se um está mais lá em cima, outro está mais lá embaixo, fala para o irmão, o Senhor é conosco, não vamos deixar o Senhor. E deixar o Senhor também se reflete em deixar a igreja. Vamos nos estimular mutuamente, para que a nossa fé seja robusta, crescente no Senhor. Com muita fé ou com pouca fé, eu vou com o Senhor. Eu estou com tantas lutas, Senhor, com tantas perseguições, Senhor, com angústias às vezes, Senhor, mas eu vou com o Senhor. Viver pela fé é ter a certeza que o Senhor está conosco, ainda que a gente não veja nenhum palmo do que poderá acontecer à nossa frente. Viver pela fé é isso, mas é ter a certeza que o Senhor está conosco hoje. E o que acontecer ali na frente, se passar uma determinação da presidência da República, mandando fechar esse templo, esse salão, e nós devemos negar a fé em Jesus Cristo, você e eu somos convidados a estar com o Senhor, porque Ele é conosco, e declarar, eu jamais negarei o meu Senhor. Isso é viver pela fé. Pode me matar, mas eu vou com Ele até o fim. Eu não vou deixar o Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, eu vou viver para o Senhor até o último suspiro da minha vida. Isso é viver pela fé. E viver pela fé, irmão, preste atenção, implica correr riscos. Viver pela fé implica tomar decisões inegociáveis.
17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 15 estádios é aproximadamente de 3 a 4 quilômetros. Tão pertinho, né? Betânia e Jerusalém, onde Lázaro morava com suas irmãs. 3 a 4 quilômetros de Jerusalém. 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Queridos, esse versículo 19 também é significativo. Além da família de Lázaro, que estava ali pranteando, sofrendo do luto, né, por conta da morte de Lázaro, muitas pessoas estavam ali com eles. Isso dizem os comentaristas, eu li Hernandes Dias Lopes, isso mostra que a família era uma família abastada. A família de Marta, Maria e Lázaro era uma família que, por ter muita gente no velório, era uma família que tinha condições financeiras, tá? Importante. Mas mais do que isso, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas viram Jesus ressuscitar Lázaro. E o que isso fez? Multiplicação da fé, multiplicação do alcance do Evangelho. Não só os 12 discípulos viram com Marta e Maria a ressurreição de Lázaro, mas muitas pessoas que estavam ali viram. E por conta disso, houve produção de fé no coração de muitas pessoas que viram esse milagre. 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Do que você lembra disso? Você lembra da diferença de temperamentos, né? De Marta e de Maria. Marta era mais afoita, Marta era mais agitada, Maria era mais centrada, mais quieta, ela era mais pensativa. Mas, irmãos, tanto uma quanto outra o Senhor amava. Amava as duas. Amava as duas de uma forma especial, com seus temperamentos, com as suas diferenças. O Senhor exortou Marta num determinado momento, mas Ele amava Marta. Mas não quer dizer que Maria não tinha os seus problemas, os seus pecados, que o Senhor certamente exortou a irmã Maria. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, então ela foi ao encontro do Senhor, né? Antes do Senhor chegar quase ali na aldeia, Marta foi ao encontro dele. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aqui Marta, ela não está reclamando, não, ela não está murmurando, está soltando os cachorros. E Jesus falou, o Senhor deveria ter vindo. Que coisa, por que o Senhor demorou? Não é isso, não é uma reclamação, não é uma murmuração. Marta aqui, ela demonstra fé em Jesus, ela sem dúvida acreditava no poder de Jesus, sendo Ele o Filho de Deus ali presente, ela cria que Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, e ela disse então, isso que ela disse para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu creio no poder do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus, ele começa então a revelar o que queria fazer, versículo 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Os judeus, eles acreditavam na ressurreição do último dia, no dia do juízo final, assim também como nós, cristãos, cremos pela Bíblia, pela palavra de Deus, na ressurreição do corpo no último dia. Sim, quando um crente no Senhor morre hoje, o corpo vai ao pó e a alma vai a Deus, já se encontra com Deus imediatamente. Mas no último dia, o que vai acontecer quando o Senhor voltar? O corpo vai ser refeito perfeitamente, poderosamente, e vai se unir à alma de novo, para nós vivermos para sempre com Ele, aqueles que experimentarem a morte. Isso sim vai acontecer. Foi nesse sentido que Marta entendeu o que Jesus tinha dito quanto à ressurreição, a ressurreição do último dia. Mas o que Jesus estava dizendo aqui era que Ele iria ressuscitar fisicamente Lázaro. Quem tem um poder para ressuscitar fisicamente uma pessoa, tem poder para levantar uma pessoa da morte espiritual para a vida eterna. É ou não é? Jesus Cristo, que tem o poder para ressuscitar uma pessoa da morte fisicamente, levantar, fazer essa pessoa viver novamente, como não teria poder de fazer
com que você e eu, mortos espiritualmente, tivéssemos vida nele e vida eterna. Aleluia! Ele é todo poderoso. E Jesus anuncia aqui que a ressurreição e a vida eterna com Deus é exclusivamente por intermédio dele. 25. Disse-lhe Jesus para Marta e para aqueles que estavam ali junto deles: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo, 26, o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Aqui Jesus declara para Marta e para os demais que estavam ali presentes que nele, em Cristo, há ressurreição, mas não uma ressurreição física, não é isso, mas é o passar da morte para a vida eterna. Lázaro ressuscitou fisicamente, mas ele morreu de novo. Mas muito mais do que isso, Jesus concedeu a Lázaro ele poder viver eternamente com Cristo. Isso é infinitamente melhor. Não é uma ressurreição física que vai fazer de uma pessoa experimentar as bênçãos maravilhosas de Deus. Não é isso. É muito mais do que isso. É uma pessoa que ainda padece, sofre e morre nessa terra, mas crente em Jesus Cristo, ele está com o Senhor e ele vai viver eternamente com Cristo e Deus Pai ressurreto. É disso que Jesus está falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus faz um jogo de palavras aqui para explicar o alicerce do cristianismo. Ele diz que neste mundo, você e eu, por exemplo, quem crê nele como Filho de Deus, como Salvador Todo-Poderoso, como Senhor dos céus e da terra, que concedeu perdão a mim e a você, quem crê nele e morre, ainda que morra, um dia o Senhor Jesus nos ressuscitará para a vida eterna com ele. Irmãos, a morte não é o fim. Crendo em Jesus Cristo, você e eu, nós viveremos para sempre com ele, ainda que morramos aqui nessa existência passageira, temporária, finita. Viveremos com ele eternamente. E também quem vive agora, por exemplo, crendo em Jesus Cristo, não morrerá eternamente. Ou seja, ele não passará a viver eternamente num lugar que é tão real quanto este lugar aqui, que é o inferno. Quem crê em Jesus Cristo não morrerá, não passará a sua existência eterna no inferno. Irmãos, tem um homem de Deus que diz o seguinte: quem duvida do inferno sentirá a realidade dele logo após experimentar a morte. O inferno existe, mas não é um lugar para aqueles que creem em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo já tem a vida eterna com ele. Louvado seja Deus. Amém. Ô igreja, que declaração tão consoladora para nós que cremos em Jesus Cristo, porém aterradora para quem não crê, aterradora para quem não tem Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E estas palavras na boca de um homem comum, ou é uma loucura ou é blasfêmia. Mas estas palavras saíram da boca do homem Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos diante aqui de uma das declarações mais claras da divindade de Jesus no Evangelho de João. Ele toma para si as prerrogativas de Deus. Eu sou a vitória sobre a morte, eu sou o triunfo da vida sobre a morte. Quem que poderia dizer isso? Qual homem poderia dizer isso, se não Jesus? Só Ele? O homem, o Filho de Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus encarnado. John Piper diz o seguinte: durante o seu ministério, Jesus afirmou coisas sobre si mesmo que nos forçam a dizer que ou ele estava fora de si, ou ele era completamente Deus. Por fim, Jesus indaga Marta, provando a fé de Marta, isso antes de realizar o milagre, porque depois de ter realizado o milagre, fala:
Eu ressuscitei Lázaro. Você acredita nisso agora? Mas ele falou para Marta assim: eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele não tinha ressuscitado Lázaro. Ele pergunta para ela: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Perceberam? Irmãos, a fé não é porque nós vemos. A fé é confiança. A fé é entrega. A fé é uma vida de lançar para o Senhor, ainda que a gente não veja nada. Isso é viver pela fé. Unicamente baseados na palavra de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu creio, Senhor. Foi o que Marta respondeu. 27, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vocês percebem algum vacilo na declaração de Marta? Vocês percebem alguma dúvida na declaração de Marta? Vocês percebem alguma variação assim de, parece que ela crê, mas não crê? Não. Sabe o que ela disse? Eu tenho crido. O que é isso? Passado. Senhor, independentemente se o Senhor vai ressuscitar ou não, meu irmão, Senhor, eu já creio em Ti. Se o Senhor não fizer nada agora, eu já creio no Senhor. Que lindo isso! Isso é viver pela fé. A nossa irmã, amada irmã Marta, ela é um exemplo para nós de viver pela fé. Muitos fazem comparativos, né? Marta, Maria. Marta, é verdade, o Senhor disciplinou ela. Maria, ela é mais queridinha. Não é. As duas irmãs eram amadas pelo Senhor Jesus. As duas irmãs são exemplos para nós, isso nas suas peculiaridades. E Marta tem uma fé aqui não vacilante, convicta. Marta, louvado seja Deus pela vida da nossa irmã Marta, um exemplo de fé para nós. Conclusão, queridos ouvintes, quem declarou eu sou a ressurreição e a vida, não tem a palavra impossível em seu dicionário. Ele é Senhor das causas impossíveis. Ele é o Senhor realizador de milagres. Nele não há limites. Ele não deixa de agir quando Ele tem que agir. Nada impede a ação do Senhor, nada. Quem pode intentar contra os feitos de Deus? Ninguém. Ele é Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Jesus, Ele desfaz as amarras da morte. Jesus matou a morte e triunfou sobre ela. Faz sentido para você e para mim agora a declaração no capítulo 10 que nós estudamos sobre o poder de Jesus, o poder que Ele tem sobre a morte, quando Ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Este mandato recebido de meu Pai, Jesus tem poder sobre a morte. E se você está em Cristo, a vitória sobre a morte foi conquistada para você. Aleluia. Aquele que crê em Jesus nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. A morte não tem mais a última palavra para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que aquele que está em Cristo Jesus, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que aquele que está em Cristo morrer é lucro. Por isso que aquele que está em Cristo morrer é partir para estar com Ele, o que é incomparavelmente melhor. Por isso aquele que está em Cristo é bem-aventurado, porque desde agora morre no Senhor para que descanse das suas fadigas. Quão maravilhoso é saber disso e ter a segurança em Cristo Jesus, que venceu a condenação, a morte e o inferno em nosso lugar. Igreja, isso tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos deste mundo. A nossa existência real e verdadeira vai ser para sempre, estar para sempre com o nosso Senhor. Isso é viver de verdade. Isso é qualidade de vida para você que crê em Jesus Cristo.
Eu encerro então repetindo a pergunta que Jesus fez para Marta, e agora ele faz para mim e para você. Rodrigo, você crê nisso? Sandro, você crê nisso? Rayane, você crê nisso? Letícia, você crê nisso? Eduardo, você crê nisso? Gilmar, você crê nisso? Amanda, você crê nisso? Grace, você crê nisso? Deise, você crê nisso? Zé Henrique, você crê nisso? Marta, você crê nisso? E qual foi a resposta da nossa amada irmã? Vamos responder junto com ela? Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que o Senhor nos fortaleça e nos capacite a viver nesta vida tão breve existência, vivendo para Ele, desejando viver eternamente com Ele, não temendo a morte, porque a morte já foi vencida por Ele, porque o nosso Senhor é a ressurreição e a vida. Amém.